A tecnologia começa a ganhar cada vez mais espaço em uma das áreas mais sensíveis da sociedade, a justiça. A gente reclama tanto, esse caso, a justiça parece que foi meio arbitrária, não foi da forma como a gente interpreta, como tudo aconteceu, existem muitas falhas. Pois é, essas ferramentas capazes de analisar grandes volumes de dados podem sugerir decisões e até prever tendências jurídicas, e isso já faz parte da rotina de tribunais em diferentes países. Mas até que ponto a tecnologia pode auxiliar sem comprometer os princípios fundamentais como a imparcialidade, a transparência e a humanidade? Esse é um debate que lembra o universo de um filme que você pode procurar aí nas redes sociais, Justiça Artificial. Ele provoca reflexões sobre o papel das máquinas em decisões que impactam vidas reais. Então, para aprofundar melhor esse tema, para a gente entender em que ponto nós estamos, eu vou conversar com ele, que é especialista em inteligência artificial. Estava com saudade de bater esse papo com o grande João Guilherme Peixoto. Seja bem-vindo, meu amigo. É recíproco, eu achei que você não voltava mais de férias, ficou tanto tempo de férias. Poxa. Eu pedi para a IA me levar para outro planeta, mais ou menos isso. Espero que tenha aproveitado, porque agora a gente tem muito trabalho pela frente. Com toda certeza, meu amigo. Agora a gente vai repercutir então esse assunto, porque a IA já está também dando seus primeiros passos na justiça brasileira. É verdade isso? Sim, sem dúvida nenhuma. O STF, inclusive, está usando um sistema próprio em que está diminuindo, acelerando o processo. Uma das coisas que, quando um processo chega ao STF, é analisar se ele tem de repercussão geral ou repercussão individual. O que isso quer dizer no mundo do direito, né? Se aquela decisão vai impactar todas as decisões semelhantes ou se é uma decisão única, né? E aí o STF está usando uma IA que diminuiu de 40 minutos cada uma, porque tem um analista, chegava na mão de um analista. O analista pegava aquele processo, olhava e levava 40 minutos para tomar a decisão. Hoje são segundos que ele usa. Então tem uma tela, né, inclusive, né? Sim, a gente vai ver essa tela mostrando o cenário da utilização da IA nesse sistema judiciário que nós estamos comentando. Ou seja, a eficiência aumentou em quantos por cento? 98,8%, né? Rapaz, realmente otimiza demais esse tempo. Agora, explica quais são os benefícios que a IA está proporcionando, além da redução do tempo e da otimização de processo. Então, assim, primeiro eu acho que é importante a gente olhar o panorama mundial, né? O que está acontecendo no mundo? Na Índia, há um cálculo que se hoje não entrasse nenhum processo, nada, nenhum processo novo, eles iriam levar 300 anos para julgar todos os processos. É impossível. Portanto, é preciso a tecnologia. Mas a Índia adotou lá um sistema que simplesmente é um sistema meio que provisório, que eles pegam as audiências e tem uma IA que transforma a voz em texto, e é só isso que eles estão fazendo. Já na China, a redução de tempo de julgamento caiu em 40%. Uau! Mas a China fez uma coisa que eles criaram inteligências artificiais específicas. Eles criaram mais de 200 modelos próprios para julgamentos. Então eles conseguem ganhar muito tempo, né? É possível uma IA fazer o papel de um juiz? É possível a IA fazer um papel de um juiz, mas tem uma questão que as inteligências artificiais não têm, que chama empatia e moral. E isso é muito sério. Então, o Brasil tem, inclusive, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é a Reserva da Humanidade, que prevê que a decisão final, ela precisa ser humana. Porque a decisão, quando a gente está julgando o ser humano, tem muitas variáveis que não são puramente matemática. E a inteligência artificial é matemática pura. Então, assim, o Brasil está tendo, que é uma coisa muito moderna no Brasil, que é a garantia de que chama Reserva de Humanidade, que é a garantia de que o seu processo lá no final precisa ser avaliado por um ser humano. Ou seja, você pode usar a ferramenta para trazer uma outra visão, inclusive uma sugestão da aplicação da lei ou uma possível sentença que a pessoa possa ter caso seja condenada. Mas o homem sempre decide no final. Precisa decidir. É claro que você até citou o filme, né? O filme, a decisão sai em 1 hora, né? A gente tem imagens, inclusive, esse filme está bombando aí nas redes sociais, nos canais de streaming. E aí você... Olha só que interessante. Esse rapaz é policial e ele é acusado, um detetive acusado de feminicídio. Isso. E ele é julgado por uma IA que ele ajudou a implantar. E a IA julga em 1 hora. Então ele tem 1 hora só
para poder convencer de que ele é inocente. Né? E a IA tem acesso a tudo. Imagens de câmeras de monitoramento, ela vai levantando ali as possíveis provas e, inclusive, essa porcentagem é de culpa que ele pode ter com relação ao crime, né? E a tendência que ele possa ser condenado. E aí é bem interessante a história, porque no final tem reviravoltas, conforme todo filme tem, e a tecnologia dirigido avançada... por um grande diretor, por sinal, né? O filme é futurista, então... Só que é uma realidade, o João, é muito distante essa realidade que a gente vê no Não, filme? o que nós temos hoje no momento, no mundo, são decisões muito diferentes. Cada país está adotando um sistema próprio. No Brasil e a China, por exemplo, os dois países decidiram apostar num sistema criado pelo próprio governo. É como se você fosse construir um bunker. Ele é feio, demora para ser construído, mas ele é seguro, não deixa vazar dados. Já Estados Unidos e Inglaterra adotaram sistemas comprados. Eles pagam aluguel pelos sistemas lá para o sistema judiciário. A Espanha está usando um sistema em que só para adiantar a parte administrativa. Então, eles ganharam 90% de tempo no preenchimento de documentos, essas coisas. Mas eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos avançar muito. E os escritórios de advocacia, eles também precisam fazer isso. Você sabe que nos Estados Unidos tem uma pesquisa em Harvard que mostra que as in-houses, né, que são os escritórios de advocacia dentro das empresas, aumentaram do ano passado para esse ano de 22% o uso da IA para 52%. Um salto gigante. Por quê? Porque o ganho de produtividade é maior na hora de analisar documentos. E, curiosamente, a gente sempre fala aqui de geração de emprego, curiosamente, não houve redução de oferta de trabalho no mundo jurídico nos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Hoje, o recém-formado, 93% dos recém-formados em direito nos Estados Unidos são contratados. Porque a IA está fazendo aquilo que o estagiário fazia, que era olhar os dados e tal, e é preciso ter alguém com um olhar sobre isso. Então, assim, nós estamos encontrando ainda qual é o caminho ideal. Mas não tenho dúvida, é o que eu queria até, se você me permitir, claro, explicar um sistema que é o RAG. O RAG e o MCP. Para quem está no mundo da IA, isso tem sido muito falado, né? Então, um escritório de advocacia precisa ter um RAG, que é como se você tivesse uma gaveta, um armário com todos os teus documentos e todo o teu procedimento que você precisa adotar. O RAG deixa que a IA não alucine, porque a alucinação da inteligência artificial, quem já usou ChatGPT aí e tal, sabe que a IA alucina, ela inventa coisas, ela cria coisas. Quando você tem um RAG, não, porque ela se limita a buscar informações ali. Só que em dezembro de 2025, agora, tão pouco tempo, lançaram uma coisa chamada MCP, que é um protocolo. E esse protocolo liga as pontas. Então, digamos, no meu escritório de advocacia eu posso ter lá um RAG, que tem toda a legislação, o diário oficial, tudo aquilo que eu permito que ele pesquise. Mas só isso não é suficiente. Com o MCP, ele vai lá no Tribunal de Justiça buscar um julgado, ele vai lá no cliente olhar a prestação de contas do cliente e o MCP faz essa ligação. Isso faz com que a inteligência artificial seja mais útil. Então, assim, é um avanço, né? Claro. E a gente sempre fala que toda semana as coisas mudam, né? Sim. Então, se um dia nós vamos chegar a isso, não sabemos, né? Mas que nós estamos caminhando para ter uma justiça mais célere, isso não há a menor dúvida. Ou então pequenas causas que a gente às vezes julga como um processo demorado, situações assim mais corriqueiras do dia a dia. O direito Elas civil, podem ser né? otimizadas pela IA, o direito civil. O direito civil, talvez, direito do consumidor, Sim. talvez também. Crime não, né? Eu acho que o crime, até porque a nossa justiça, ela é baseada... os sistemas americanos, eles trabalham com um sistema que chama Common Law, né? Que é como... o bom senso, vamos dizer assim, né? Que é e os sistemas americanos estão preparados para isso, né? Agora, quando a gente parte para o crime, como nesse caso desse filme, ele tem muitas variáveis, sim, né? Sim. E é importante realmente que isso não se perca o lado humano, porque ele reflete aquilo que a sociedade quer naquele momento, né? E como que a gente pode garantir essa transparência nas decisões tomadas com a utilização e o apoio da tecnologia? Então, eu acho que aí nós vamos entrar num processo, né? Primeiro que é o auditor de IA, né? Eu sempre falo nessa função. Nós vamos ter que ter auditoria sempre.
Curiosamente, os recursos na China diminuíram. As decisões acertadas, elas passam de 55%. Então, diminuíram os recursos. O próprio cliente reconhece que aquilo está ok. Mas não há a menor dúvida de que a gente vai precisar, inclusive, rastrear em algum momento como a IA tomou aquela decisão. Não só a decisão do juiz de inteligência artificial, mas também como foi feito o contrato lá pelo escritório de advocacia. Como é que ele buscou aquela cláusula? Como é que ele montou aquele contrato? Há muitas variáveis, mas nós não temos dúvida de que isso está acontecendo e muito rápido, né? Em quanto tempo você acha que essa realidade vai abranger mais segmentos e setores do judiciário? Você me conhece, você sabe que eu não gosto muito de fazer o exercício da futurologia, porque é um risco muito grande, mas eu sempre falo que nos próximos 5 anos nós vamos ver uma mudança tão radical no planeta. A sociedade inteira vai mudar. Você estava de férias, eu falei aqui sobre os robôs, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento em que os robôs realmente vão ocupar e a gente vai ter robô de tudo quanto é lado, vamos ter inteligência artificial em tudo quanto é lado e a justiça, apesar dela ser mais lenta nos processos, ela está rápida. O Brasil está realmente muito à frente, inclusive, de outros países. O sistema que o Brasil usa lá no STF se chama Vitor. Ele ainda não é completo, mas o próprio CNJ agora tem um sistema novo que ele também está tentando agrupar. Estamos avançando. Em pouco tempo as coisas vão ser mais rápidas. O futuro... Para o bem, né? O futuro é hoje, minha gente. Vamos para cima. Obrigado mais uma vez por esse bate-papo. O pessoal conhecer mais do seu trabalho, qual que é o seu Instagram mesmo? Meu Instagram e meu YouTube que chama Criativos de João. Criativos de João. Procura lá no Instagram, @Criativos de João, porque esse universo de IA, ele é muito abrangente, tem muita coisa para aprender e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Ana. Pela sua presença, João Guilherme Peixoto, nosso especialista em inteligência artificial, e a gente aprende toda terça-feira um pouquinho mais.